noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre arrependimento e essa é a última aula. Hoje, irmãos, estaremos abordando 3 temas nesse estudo. São os 3 últimos temas que são importantes para a sua noção real do que é o arrependimento. E estaremos trabalhando, ao longo do nosso estudo as razões que impõem o arrependimento, os argumentos bíblicos que impõem não só a nós como igreja, mas a humanidade em si, os motivos de arrependimento, os empecilhos, aquilo que pode impedir um arrependimento genuíno de sua parte, e alguns meios, algumas ferramentas que poderão de ser benefícios para nós, para que possamos nos arrepender. Então são esses os 3 tópicos hoje. Para vocês, alunos da classe de EBD da nossa igreja, essas 2 últimas aulas, essa de hoje e a anterior, não estão na sua apostila. Então isso é mais mesmo para agregar a sua noção de arrependimento, que você venha a refletir e botar em prática as questões que temos abordado. E hoje estaremos finalizando esse tópico. Vamos iniciar com uma oração pedindo a Deus para que Ele venha falar conosco por meio desse estudo, que o Senhor venha a falar através de mim ao coração de vocês, que vocês tenham corações e as mentes abertas para essa aula e que, acima de tudo, Ele receba a devida glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos, Senhor, diante de Tua face, no nome do Teu Filho, te render graças, Senhor, mais por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia concedida a pecadores como nós. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que nos conduziu até aqui, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, Senhor, e sabemos que todo pecado, Senhor, Te atinge, Senhor. Todo pecado, Senhor, provoca a Tua justiça, Senhor. E Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas por meio desse estudo, Senhor, falar aos Teus, Senhor. Que Tu venha, Senhor, a abrir a mente e o coração daqueles que irão receber a Tua palavra hoje, Senhor. Não só os alunos, Senhor, como a Dona Cristina, o Bruno, o Danilo, a Débora, mas todos aqueles que estarão tendo acesso a esse vídeo, Senhor. Que Tu venhas a falar com estes da mesma forma. Te pedimos graça, Senhor, e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, hoje estaremos abordando esses 3 pontos. E o primeiro ponto são as razões que impõem o arrependimento. Temos muitas razões através das Escrituras que nos impõem o arrependimento, para que nos arrependemos de fato. Eu separei 3 para que a nossa aula não fique muito longa, e eu acho que essas 3 já bastam para um entendimento bom. E a primeira razão é a ordem soberana de Deus. Esse é o primeiro ponto, da razão que nos impõe um arrependimento. É a ordem soberana de Deus. O segundo ponto é que a sua santa natureza nega a comunhão com impuros. E o terceiro ponto é que os que não se arrependem estão fora da comissão de Cristo. Como falei, temos muitas razões, mas estaremos trabalhando essas 3. Então vamos para a primeira. A primeira razão que nos impõe arrependimento é a ordem soberana de Deus. Vemos em Atos 17:30, em que nos é dito que no passado Deus não levou em conta essa ignorância.
mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então temos essa realidade aqui que nos mostra que o arrependimento é uma ordem soberana de Deus, né? Ele não pede, ele ordena. Então isso já vai de contra ao que a gente vê no nosso cenário atual, do aceitar a Jesus. Essa expressão que não consta nas Escrituras Sagradas, mas que tem feito parte do vocabulário evangélico, né? E esse aceitar tem uma conotação de pedir, mas você percebe que a realidade aqui em Atos é outra. E qual é a realidade? Deus agora ordena, né? Não somos nós que temos que aceitá-lo. Agora, Deus que o estabeleceu como Senhor de todas as coisas, né? Ele não pede, ele ordena. E o que ele ordena? Ele ordena que todos, né? Todos em todo o lugar, não somente na igreja, não somente um povo escolhido, mas agora a todos os homens de todas as partes que se arrependam. Então esse arrependimento, ela é uma ordem soberana da parte de Deus. Vamos para o segundo ponto. A razão que nos impõe o impedimento é que a sua santa natureza nega a comunhão com os impuros. A gente lembra de 1 Coríntios 6,14, que Paulo pergunta o que comunhão pode ter luz com as trevas. Então, Deus, por ser santo, 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 ele não pode ignorar o pecado. Ele não pode ignorar os nossos pecados, relevar, fechar os olhos, porque ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o culpado, ainda que não inocenta o culpado. Deus não pode deixar os nossos pecados de maneira, não sei se indolente a palavra, mas de uma maneira esconder simplesmente o pecado. Ele não pode desconsiderar o nosso pecado. E temos uma realidade aqui em Isaías 1,16 em que ele fala, olha, lavem-se, limpem-se, purifiquem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. É quase assim, né? Removam ante de mim tudo aquilo que vocês fazem de errado, ou então nem venham à minha presença. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Parem de fazer o mal. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. E a gente tem que lembrar, né, o que aconteceu no Éden. Bastou somente um pecado para que Adão e Eva fossem afastados da presença de Deus. Somente um pecado. Somente um pecado fez com que Adão e Eva fossem afastados da presença santa de Deus e todo o universo sendo lançado à corrupção. No versículo 18, ele ainda faz uma proposta. No que compõe essa proposta? Venham, vamos refletir juntos. Ou seja, há uma chance de perdão, há uma chance, né, de reflexão. Eu sou misericordioso. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Venham. Então ele faz o convite, mas no versículo 16 ele coloca o limite. Qual o limite? Lavem-se, purificam-se, se arrependam. No terceiro ponto, irmãos, é que a razão que nos impõe o arrependimento nos mostra que
os que não se arrependem estão fora da comissão de Cristo. Se você for abrir sua Bíblia em Isaías 61:1, no ano da bondade do Senhor, a gente vê o que compõe ou que iria compor futuramente essa comissão, né? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Ou seja, a gente vê aqui essa comissão do Ide já sendo pré-anunciada lá em Isaías. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Lembram-se das aulas anteriores? Do coração quebrantado, compungido, entristecido. Ou seja, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim para levar as boas obras, né? E a gente agora vai lá para o Novo Testamento, no relato de Atos, em que Pedro e os apóstolos estavam sendo perseguidos, e no seu discurso, não sei se é Pedro quem fala, mas diz que Deus o exaltou. Exaltou a quem? A Jesus, o Cristo, Senhor de todas as coisas, colocando-o à direita como príncipe e salvador. Para quê? Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E aqui, irmãos, notamos uma coisa muito interessante. Sabemos que ele nos dá... Deixa eu só colocar aqui o meu marca-texto. Ele nos dá perdão de pecados. Ou seja, não está escrevendo aqui, ele nos dá perdão de pecados, né? Mas não só o perdão de pecados, ele também nos dá o arrependimento. Ele nos concede o arrependimento, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Ele concede também o arrependimento para esse perdão, né? Deixa eu só mudar aqui o laser. Mais fácil botar com ele. Ou seja, né, sabemos que ele nos concede perdão por meio da fé no seu Filho, na sua obra meritória. Mas não só o perdão ele nos concede, mas ele também nos concede o arrependimento. E a gente vai ver esse ponto um pouco mais à frente, né? Então, os que não se arrependem, eles estão fora dessa comissão. Pois bem, temos outras razões, né, que a gente não vai abordar aqui, mas que já sabemos. Quais são essas razões que impõem o arrependimento? Sabemos que todo o pecado ofende a Deus, e é por isso a necessidade do arrependimento. Um outro ponto aqui que eu vou abordar de uma maneira muito breve é que se Deus salvasse os homens sem arrependimento, sem discriminação nenhuma, então ele, por essa regra, todos os homens seriam salvos por ele, né? E o arrependimento, você vê que ele derruba a tese, né? A heresia do universalismo. O universalismo, ele propõe que todos os homens, independente da raça, do credo, serão salvos, independente se tem fé em Jesus ou não. Mais para trás, no período dos pais da igreja, temos Orígenes, que ele afirmava que até mesmo o próprio diabo seria salvo. Mas você percebe que se há uma condição de arrependimento, logo muitos não serão salvos. Serão salvos aqueles que tiverem fé no Filho de Deus. E sabemos que a fé, ela é precedida e acompanhada de arrependimento. Logo, morre aí a questão do universalismo, né? Então, temos essas razões, essas três razões que abordamos aqui de uma maneira breve, né? Com alguns versículos aqui que evidenciam que nos é imposto, não só como igreja, mas de uma universalidade, ou seja, a todos os homens de todas as partes que se arrependam e creiam no seu Filho. Pois bem, vamos para o segundo tópico, onde nos mostram que os empecilhos, os eventos ou fatores que nos impedem de um arrependimento, né?
Então temos aqui o primeiro empecilho é não se dar conta da necessidade de se arrepender, né? Tem pessoas no nosso meio, na igreja, que não se dão conta dessa necessidade de arrependimento? Sim. Tem pessoas que habitam nas igrejas, que estão nas igrejas, que por se acharem boas, elas não têm necessidade de se arrepender. Ela não vai fazer um discurso aberto, mas numa conversa informal você consegue extrair essa informação. Como, por exemplo, né? Ah, eu já me arrependi há muito tempo atrás. Quando você se arrependeu há muito tempo atrás? Ah, uns 5 anos atrás eu me arrependi dos meus pecados. Há 5, há 10, há 20, há 30, mas o fato é que quando eu criei em Jesus, né, trazendo para a igreja moderna, quando eu aceitei a Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. Então está implícito que logo eu não preciso me arrepender mais. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque para boa parte dessas pessoas está tudo bem com suas vidas. Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não faço nada que seja imoral ou que prejudique alguém. Logo, eu não preciso me arrepender dessas coisas. Para que eu vou me arrepender? Mas, como estudamos em aulas passadas, esse arrependimento não é um arrependimento de uma prática, mas sim de um estilo de vida que leva a essas práticas pecaminosas contra o soberano Senhor. Então, por estar tudo bem, eles acabam ignorando os pecados que devem se arrepender. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, essas pessoas, elas são como a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, que diz que sou rico, né? Adquiri riquezas e não preciso de nada. E aí a resposta para a igreja de Laodiceia, que se dizia assim, é a mesma resposta que o Senhor dá para essas pessoas, né? Que não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Né? Ou seja, o pecado, irmãos, ele não nos torna somente doentes, tanto físico como espiritual, mas também insensíveis. Né? Ou seja, o pecado, ele cauteriza a nossa consciência. Tem uma passagem lá em Malaquias 3, se não me engano, em que o Senhor pede para que os seus se tornem para Ele. Ele faz isso de uma maneira insistente. E a resposta do povo é que em que havemos de nos tornar? Né? O que fazemos demais? E isso tem sido de prática, né? Quando tem uma questão, uma pregação referente a arrependimento, mas eu tenho que me arrepender de quê? Se eu não faço mal nenhum para ninguém. Então, a falta de percepção do próprio pecado pode fazer com que a pessoa não se dê conta dessa necessidade de se arrepender. O segundo ponto, irmãos, é que um dos empecilhos é pensar que arrepender-se é algo fácil. Eu lembro de um folheto de evangelismo, né, que mostra algumas desculpas para a pessoa não congregar em uma igreja ou se arrepender e crer. E a desculpa na figura do jovem era que eu sou novo demais para me converter. Eu tenho muito tempo ainda de vida e quando eu ficar velhinho, eu vou para a igreja. E a figura do senhor idoso já é tarde demais para eu me arrepender e crer. Já é tarde demais para eu viver uma vida com Deus, porque eu tive uma vida tão depravada, né? Depravada no sentido de radicalidade do pecado e não da imoralidade, né? Que agora é tarde demais, né? Mas sempre há uma desculpa, né? E aí tem pessoas que, não, eu sou muito jovem, e não, quando chegar a hora, né? E por quê? Porque há um conceito geral de que arrepender-se é um sentimento humano. E
quando a pessoa quer, quando ela quiser, ela se arrepende. E se arrepender não é algo fácil. Não depende de quem quer e de quem corre. Né? Pensar que você pode se arrepender quando quiser só será incentivo para você pecar ainda mais. Você será como aquele pescador que vai lançar o anzol para o máximo de distância o possível e que você pode puxar quando quiser. Mas o perigo é quando você puxar, pode vir uma montanha de peso e culpa do pecado em cima de você. E não pense que será fácil sair debaixo dessa montanha. Essa montanha de pecado que estará sobre você não será fácil para você se desvencilhar. Né? E até mesmo aquele que argumenta que eu posso me arrepender quando quiser, né, e se lança a determinadas práticas, já mostra por si só que não é fácil. Porque se fosse fácil, ele já faria ele no ato. Ele já faria ele na hora. Então, pensar que eu posso me arrepender, eu posso ir para a igreja quando eu quiser, não é bem assim. E mais para frente também abordaremos novamente, né, o porquê disso. O terceiro ponto, irmãos, é que um dos empecilhos são pensamentos presunçosos sobre a misericórdia de Deus. Ou seja, muitos pensam que como Cristo morreu no meu lugar, Ele fez a obra redentora e tudo mais, eu não preciso fazer mais nada. E aí a pessoa, quando é pega em um determinado pecado e ela é admoestada, advertida, exortada por um irmão piedoso, ela fala que não tem nada a ver, fazer certas coisas não tem nada a ver porque, né, já está tudo pago. Tudo foi pago. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, pensam que pelo fato de Deus ser extremamente misericordioso, Ele pode pecar porque Ele perdoa. Agora, será que os homens podem esperar misericórdia de Deus provocando a sua justiça? Porque a justiça dele é retributiva. Né? Haverá um prazo, ele pode até tolerar para convencê-lo do seu pecado, mas haverá em que um dia a justiça de Deus virá pelo pecado provocado. É a mesma coisa com relação à chamada universal do Evangelho. Né? Deus, ele está irado. Em Salmos ele é bem evidente isso por conta dos pecados dos homens. Ele vê todas as coisas, ele vê injustiça todos os dias. Ele é um Deus que se ira todos os dias, mas há um convite de arrependimento, de crer no Evangelho. Então é como se Deus, com sua mão, detesse a sua ira e com a outra mão chamasse os homens ao arrependimento. Mas um dia ambas as mãos cairão. Né? O convite será encerrado e a ira de Deus virá sobre o homem pecador. Né? Então, esses pensamentos presunçosos acerca da misericórdia de Deus são um perigo, são empecilhos para o arrependimento. O quarto ponto, irmãos, é o temperamento exageradamente indolente. Muitos acham que se arrepender é muito trabalhoso. Exige uma habilidade, um empenho que eu não tenho. Então, eu prefiro ficar aqui na minha, né? Vou ficar na minha amorosidade. Isso aqui é muito trabalhoso, eu acho que não é assim, né? Porque pode me custar alguma coisa, né? Ou seja, por conta da preguiça, a pessoa acaba não se arrependendo. Isso existe. Ou seja, são aqueles que preferem ir dormindo para o inferno do que ir para o céu chorando, né? Então, a preguiça, irmãos, nós temos que aprender que a preguiça é pecado. A preguiça é o câncer da alma.
Em Provérbios a gente percebe muitas admoestações com relação aos preguiçosos, né? E preguiça é um pecado tanto quanto outros pecados, né? E aí eu lembro de uma história do crocodilo que dorme de boca aberta e o rato indiano entra na sua boca, ele passa para o seu íntimo e devora todas as suas entranhas. Ou seja, da mesma forma, tem aqueles que creram, mas são descansados a tal ponto de que não vigiam e Satanás, quando entra, faz a festa, né? O quinto ponto, irmãos, o quinto empecilho, né, para o arrependimento é o prazer no pecado. O prazer no pecado, irmãos, é um perigo que muitos não percebem, né? Em 2 Tessalonicenses 2,12 fala sobre o homem da iniquidade e Paulo nos alerta sobre aqueles que serão seduzidos por esse homem. E ele fala uma coisa muito interessante: essas pessoas não só não creram na verdade, mas tiveram o prazer na iniquidade. Muitos não conseguem ver o perigo em determinados pecados. Por quê? Porque amam. Porque têm as suas afeições atreladas a esse pecado. Mas o perigo não só não identificar o perigo, mas ter o prazer no pecado, o prazer, a afeição nele. Ou seja, esse determinado pecado para cada pessoa não é um perigo e tem um efeito sedutor que o enfeitiça, né? E a gente estudou, irmãos, na aula anterior sobre a tristeza do pecado, né? A compulsão, aquela tristeza santa, aquele choro santo, piedoso com relação a determinados pecados. Mas como alguém pode se entristecer com aquilo que ama, né? Como aquela pessoa vai orar contra determinado pecado se ele ama aquele pecado? E isso realmente é um perigo. O sexto ponto, irmãos, é entender que o arrependimento rouba a alegria, né? Ou seja, essa coisa do entristecer, ter o coração compungido, ver o meu pecado, isso mostra que eu fico desanimado, isso pode roubar minha alegria. Talvez eu nunca mais tenha uma vida feliz que eu considerava antes. Antes de vir a Cristo, eu tinha um prazer com os meus amigos, eu tinha determinados prazeres, eu ria com facilidade. Mas se eu me arrepender, talvez eu não tenha essa alegria. Mas muitos não entendem, irmãos, que o óleo da alegria só pode ser derramado em um coração quebrantado, em um coração compungido. O reino de Deus, irmãos, ele consiste tanto em alegria como justiça. Ou seja, quem tem verdadeira alegria é a alma verdadeiramente arrependida. Por quê? Porque ela entende que em Cristo ela é herdeira de todas as promessas oriundas da salvação e da eternidade que passará, né? Se você não tem essa alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, ou a sua visão de Deus está prejudicada, precisando de correção, ou talvez você nunca tenha crido, né? Talvez você tenha achado atraente a proposta do Evangelho, mas isso não te dá prazer, né? E essa alegria, ela está atrelada à nossa afeição. Você pode perder todas as coisas, mas você tem todas as coisas em Cristo Jesus, né? Então, pelo verdadeiro arrependimento, a gente encontra a verdadeira alegria. O sétimo empecilho, irmãos, é entender que o arrependimento nos fornece um desânimo mental, né? Por exemplo, ter uma percepção de que os meus pecados são tantos que não sei se isso é para mim, não sei se eu não tenho esperança em mim mesmo, né? E realmente não é para ter esperança em você mesmo, mas tenha esperança no seu Senhor,
né? Clame a Ele por um verdadeiro arrependimento, né? Eu conheço uma pessoa que falava assim, né? Foi conversar com um pastor juntamente com a sua esposa e eu sei que eu tô errado, eu preciso me arrepender, mas eu gosto muito desse pecado. E falou o nome do pecado, né? Não sei o que. E aí a esposa ficou toda envergonhada, né? Mas houve uma sinceridade nele, né? Mas ele tem um desânimo, mas ele luta. Ele luta, mas a percepção parece aquela percepção de Jeremias em que Deus fala: convertei-vos dos seus maus caminhos. Mas o povo diz: mas não há esperança para a gente já está corrompido. Mas há esperança pela fé. Então não desanime. Geralmente, quem peca tem uma reação como de Adão e Eva quando pecaram, de fugirem da presença de Deus. Mas pelo contrário, né? Quando pecamos, a gente tem que correr para Ele. Ou seja, essa misericórdia deve saber que há um Deus misericordioso. Ao pecarmos, devemos correr para Ele em busca de misericórdia, né? Agora, se você tem um coração desesperado, um desânimo mental, né, vai fazer com que você rejeite essa proposta de misericórdia. E aí você vai agir como Judas, né? A gente viu na aula passada que Judas não desfrutou de um verdadeiro arrependimento. Ele teve um remorso, né? Ele foi condenado não somente pela sua traição, mas a sua destruição foi pela falta de confiança na misericórdia de Deus. Então, ao se acertar com Jesus, ele preferiu se enforcar, né? E aí a gente vai para o oitavo ponto. O oitavo ponto é a esperança de impunidade, né? E existem pessoas, né, que se gabam do seu pecado. Mesmo sendo crentes, eles se gabam. Eles se gabam por exemplo, por baixar livros. Para que eu vou gastar dinheiro se eu conheço um site que eu tenho tudo de graça e pirataria é pecado, né? Eu assisti filme tal, mas eu tenho o meu gato net. Pecado. As pessoas estão na igreja, né, no nosso meio, praticando atos ilícitos e se gabando. Né? E aí a gente também tem pessoas que aí, esperando do mundo você espera tudo, né? Mas existem essas pessoas que têm essa vida de iniquidade e acha que, como não tem uma ação visível da parte de Deus contra eles, Deus nunca vai exercer sua justiça contra eles. E isso é muito perigoso. O Senhor, ele é longânimo com pecadores. Ele, na sua longanimidade, ele procura conquistá-los para arrependimento, mas até mesmo a paciência de Deus tem limite, né? Como eu falei, uma hora a mão que detém a sua ira se abaixa e a oferta de perdão também. Então, há essa advertência do Evangelho, né? Como um credor, irmãos, que pode tolerar um tempo a demora de um pagamento. Mas esse tolerar essa demora não anula a dívida. Não anula a dívida. Estes irmãos são como aquelas pessoas da igreja de Tiatira em que no final há uma sentença em que dê-lhes tempo para se arrepender e não se arrependeram. Então temos que ter muito cuidado com esse empecilho de uma certa esperança de impunidade, porque Deus é amor, logo perdoa, né? E o penúltimo empecilho, irmãos, é o 9, é o medo do que os homens vão pensar e receber críticas. Existem pessoas que são reféns de opinião de outras pessoas. Existem pessoas que são reféns
das opiniões alheias. Então, eu prefiro agir desse determinado modo porque eu posso preservar minha imagem com essa pessoa. E, irmãos, tem pessoas que pensam que se arrependerem e crer em Jesus e entrarem para a igreja, eles serão motivos de zombaria na sua família, no seu trabalho, no seu círculo social, né? E realmente, irmãos, você pode ser motivo de zombaria, né? Você crente? Ah, não. Não, você é a pessoa mais louca que eu já conheci. Por quê? Você se converteu? Ah, né? E a pessoa preocupada com a sua autoimagem ceder, né? Então, não tenha medo dessas críticas. Não tenha medo que vão pensar de você caso você assuma a sua fé pós-conversão publicamente, né? Considere, irmãos, quem são essas pessoas que te criticam, né? Como estudamos no módulo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. E assim como nós estávamos mortos, eles também estão. Paulo em Coríntios fala que a palavra de Deus para os que perecem é loucura. Então essas pessoas que zombam da sua fé no Filho de Deus são loucos. Na concepção, na mentalidade do Evangelho, do Reino de Deus, essas pessoas que vivem suas vidas contrárias à vontade de Deus são loucos. E quem se importa se um louco ri de você? Quem se importa? Né? É melhor que os homens zombem de você do que você passe uma eternidade no inferno. Né? Muitos querem um evangelho sem riscos. Muitos querem um evangelho leve, simples, uma interpretação bíblica, né, como diz um determinado pastor da qual eu acompanho, de um evangelho cor-de-rosa, o evangelho do Pateta, do Mickey Mouse. Mas há as contrapartidas que são difíceis, né? E seguir a Cristo, irmãos, lhe custará tudo. Pode custar o seu emprego, pode custar o seu casamento, pode custar a rejeição no seu âmbito social, pode provocar uma inimizade com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, pode custar tudo, né? Por isso que há uma advertência de Jesus que ele fala que quem amar mais a irmão, pai, mãe, esposa, filhos, amigos, você pode botar qualquer coisa aí, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. Então, não tenha medo do que os homens vão pensar, né? E vamos para o último ponto, que é o imoderado amor ao mundo. O mundo, irmãos, nos seduz de todas as formas e procura de uma maneira sedutora, cativante, nos puxar para ele, né? Então, tem pessoas que para essas podem ser um empecilho o atrativo do mundo, a visibilidade, o aplauso, os likes, né? Essa coisa de like, de receber like em rede social, em postagens ou vídeos no YouTube, viciam. E isso você vai construindo uma autoimagem de si mesmo, né, que não é real e perigosa. Então, muitos preferem colocar ouro no bolso do que lágrimas no frasco de Deus. Então, cuidado com o amor ao mundo, né? O apóstolo João fala que o amor ao mundo nos torna inimigos de Deus. E isso é perigoso. Então, esses foram os empecilhos que podem nos prejudicar num
um arrependimento verdadeiro, sincero, genuíno. E agora a gente vai para um último ponto. O último ponto, que é o terceiro do nosso estudo, são os meios para um arrependimento, né? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para que possamos obter um arrependimento genuíno? Então eu separei aqui cinco, né? Onde a gente vai abordar aqui de uma maneira bem simples, né? E encerrar a aula. Pois bem, irmão, o primeiro meio aqui é a comparação prudente, né? O crente ele tem que estar sempre em autoanálise, tem que avaliar os seus frutos, né? Ver se o seu estilo de vida, o seu andar pós-conversão, né, está de acordo com as Escrituras. Então a gente tem que fazer uma comparação prudente. Como a gente pode fazer uma comparação prudente? Comparando as nossas vidas, né, com os descrentes. Né? Temos os mesmos gostos, temos as mesmas afeições, como era a minha vida antes de vir a Cristo? Será que os meus gostos mudaram? Será que o pecado que eu outrora amava, hoje eu abomino? Hoje me dói? Né? Hoje eu não mais pratico? Né? A gente pode ter como parâmetro o filho pródigo. Né? O filho pródigo abandonou a casa do pai, pegando o que era de direito de herança, né? Fugiu para longe da presença do pai e gastou tudo, perdeu tudo, vivia com os porcos, comia com eles, mendigava e tinha uma vida deplorável. Mas ao voltar para casa, ele foi coberto com vestes, né? Deram anel a ele, mataram um animal para celebrar o retorno do filho. E aí, como é que você tem passado? Como é que você tem vivido desde a sua conversão? Né? Nós éramos como porcos na lama, né? Nós nos alimentávamos do que um porco comia, né? Nós vivíamos num chiqueiro, mas veio o poder do Evangelho e nos transformou em homens, nos deu dignidade. E aquela sujeira da qual a gente estava habituado como porcos, agora nós rejeitamos. Será que eu tenho rejeitado? Então essa é uma comparação prudente que podemos fazer. O segundo ponto, irmãos, é ter uma firme determinação de abandonar o pecado. A gente tem que ser firmes em abandonar certas práticas que vão contra Deus. Né? Eu coloquei aqui Salmos 119, 106, que nos diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. Então, devemos ter uma firme resolução contra o pecado. Não, eu vou odiar o meu pecado. Lembra do ódio ao pecado? Eu vou ser firme e vou orar para que eu possa odiar o pecado que eu amava. Né? O terceiro ponto, irmãos, é a súplica fervorosa. É a súplica de forma fervorosa. A gente tem que orar: tu, Senhor, que me ordena que eu me arrependa, dá-me graça. Dá-me graça, Senhor. Capacita-me, Senhor. Habilita-me, Senhor, para me arrepender dos pecados, Senhor. Me ajuda, Senhor, a abandonar esses pecados que ainda há como ídolo no meu coração. Dá-me uma graça capacitadora da qual me dê forças a abandoná-lo, Senhor.
que imploremos ao Espírito Santo para que nos ajude nessa luta, né? Ou seja, a gente tem uma passagem aqui em Atos 18, dizendo que Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Arrependimento, irmãos, é dom de Deus. Está em nós o poder de endurecer o nosso próprio coração, mas não de amolecê-lo. Mas para isso tem uma promessa. Qual a promessa? Eu vos darei um coração de carne. Deus é capaz, irmãos, de fazer um coração de pedra sangrar, né? Eu vos darei um coração para que me ames. Então, suplique de forma fervorosa, né? O quarto ponto, irmãos, é o esforço após descobertas claras de quem Deus é. Em Jó 42, versículos 5 e 6, Jó diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu sei como tu és. E qual foi o resultado após Jó ter essa percepção de Deus? Versículo 6 ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Os meus olhos te viram, tu és luz, mas sendo tu luz, como cristal transparente, eu vi a minha mancha. E eu tenho que me arrepender das minhas vilezas, das minhas mazelas, dos meus pecados. Por quê? Porque eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. E no quinto ponto, irmãos, meu mouse está falhando, está agora ficando maluco. Deixa eu só botar aqui acho que a bateria está acabando. Que mico, hein? Ao vivo. Ô louco, bicho, ao vivo! O quinto ponto, irmãos, é trabalhar pela fé, né? Mas como trabalhar para a fé é um meio, uma ferramenta para que a gente possa se arrepender verdadeiramente? Porque a fé, irmãos, ela produz a união com Cristo. A fé nos liga à videira verdadeira, né? Então, os olhos da fé, irmãos, nos levam à misericórdia, né? A gente contempla a misericórdia de Deus e essa misericórdia de Deus nos derrete o coração. A fé, irmãos, nos persuade do amor de Deus, desse amor eletivo por nós. E esse amor de Deus nos dispõe a chorar, a nos arrepender, porque não fizemos nada para merecer esse amor. Ele veio e simplesmente nos amou. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu percebo esse amor pela fé no Filho de Deus, porque Deus nos deu o seu Filho como propiciação, né? Deus deu o seu Filho, o seu unigênito Filho, e pelo tamanho amor, eu não sei como eu posso pagar, eu não sei como eu posso retribuir tão grande salvação. Então, trabalhar pela fé, irmãos, com os olhos da fé, também é um meio para que a gente possa ter um arrependimento genuíno. E para encerrar, irmãos, Salmos 126, 6 está escrito: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Né? Pode ser algo muito duro, irmãos, muito difícil se arrepender, mas no meio desse árduo trabalho, há uma grande recompensa, irmãos, há uma grande recompensa. Então, encerramos essa aula com a mensagem: arrependam-se e creiam no Cristo, creiam no Filho de Deus, creiam em Jesus. Na próxima aula, irmãos, estaremos iniciando o que Deus fez por mim, estaremos trabalhando a questão da regeneração, tá? Que você
você venha a refletir nessa aula, né, tudo aquilo que a gente abordou acerca do arrependimento, e que possamos sempre nos avaliar através desses parâmetros que abordamos nessas últimas 3 aulas. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo encerramento dessa aula, Senhor. Senhor, Tu ordena a todos os homens de todas as partes que estes se arrependam, Senhor, e creiam no Seu Filho, Senhor. Ó Senhor, que Tu nos dê força, Senhor, e capacidade a responder a esta ordenança, a esse chamado, Senhor. Dá-nos um verdadeiro arrependimento, Senhor. Sabemos que a Tua bondade, Senhor, nos conduz ao arrependimento, conforme Paulo nos ensina em Romanos 2,4, Senhor. Nos livra, Senhor, daquilo que pode nos impedir, Senhor, naquilo que é empecilho, Senhor, mediante esses pontos que abordamos aqui hoje sobre os empecilhos, Senhor. Cada vida tem o seu evento, né? Esse empecilho que nos impede, Senhor. E que Tu venhas, através desses meios, Senhor, nos conduzir a esse verdadeiro arrependimento. Fortalece, Senhor, a Tua igreja no meio, Pastor Walter. Preserva a Tua igreja no meio, Senhor. E que Tu venhas a nos dar uma semana abençoada de paz, Senhor. Concede-nos graça e misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Amém.